Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, estamos aqui no Staycast, mais um podcast pelo mercado imobiliário, agregando valor. Hoje nós estamos com um ícone do mercado imobiliário. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da pessoa que está aqui hoje, pessoa super importante, que enriquece o mercado imobiliário. Quem que está aqui conosco, Maída? Praz, o parceiro, meu chefe, né, mano? Meu chefe Rogério Praz. Quem que foi o Praz? Praz iniciou no mercado imobiliário em 2005 como corretor da Lopes, é isso mesmo? Aí. Hoje ele atuou também como gerente, depois voltou a ser diretor, atuou também como diretor-geral da Biara, diretor comercial da Lopes, Calas e agora CEO da Eco Vendas, né? Hoje ele é o cara que manda prender e manda soltar lá na Eco Vendas, é o diretor-geral lá. Também palestrante, empresários também de pequenos artistas. Tem um laboratório de exame de sangue, uma empresa de limpa nome. Você precisa limpar o nome aí também, é Boa. com ele. O cara é versátil, tem tudo. A imobiliária precisa. A gente reclama Foi do boa Stake, essa, né? né? Faz Boa, parte boa. do... Tem muitos corretores que fazem com a gente para financiar para o cliente. Olha né? que legal. É. O Price, ele é uma pessoa assim que eu não conhecia pessoalmente, mas várias pessoas que vieram aqui no podcast já falaram de você. Você tem que convidar Legal. o Price, né? Tem alguns amigos em comuns. Você tem que trazer ele aqui, você tem que trazer. Bacana. É uma pessoa que vai enriquecer muito. Então hoje é uma honra ter você aqui, Price, conosco, muito bom. Obrigado aí pelo convite que você aceitou, né? E ele também falou que vai ser palestrante aqui da Unicorretor. Então, Boa. corretor de imóveis, você que está aí no dia a dia, você vai ter acesso, né, à mentoria de um cara que já foi diretor da Biara, diretor da Lopes, diretor da Calas, né? Ele, ó, passou por vários plays do mercado aí. E o que eu gosto aí de cara igual o Praz é que assim, não é cara que... Ah, o cara não é ninguém e de repente é diretor. Empreendedor de palco, né? O cara não, o cara, eu sei que ele passou por todas as etapas aí. Boa. Price, muito bom, obrigado aí. Eu gostaria muito que você falasse aí para os corretores, hoje aqui, principalmente o nosso core business aqui e o podcast, o principal é o corretor de imóveis, Legal. que tá vendendo imóveis aí. Deixa uma mensagem aí para eles aí. Boa, antes da mensagem eu quero agradecer a recepção, né? Nos conhecemos hoje, mas essa energia já bateu, a energia bateu. Muito prazer. Maedinha, meu amigo palmeirense, uma honra estar vendo ele, né? Uma semana boa para estar aqui com o Maeda, para lembrar que nunca serão. Mas é assim, também não pode falar muito de futebol também não, que o senhor não tá bem. É verdade, é melhor a gente falar do Falar mercado de- imobiliário. vamos falar de corretagem. Uma honra rever o Maeda, um cara que eu respeito muito, gosto muito. A gente sempre fala, né, que existem as pessoas do bem em todas as áreas, né, inclusive no mercado imobiliário. E o Maeda é uma dessas pessoas aí, um cara do bem, honesto, íntegro, trabalhador demais, né? Então, Obrigado. tá com vocês hoje aqui para mim me enriquece muito e é um prazer imenso. Bom, eu acho que pro corretor, eu acho que o primeiro recado que eu posso deixar aqui no dia de hoje é falar que tem que ter perseverança, né? Eu sempre ouvi, eu acho que você aí, corretor que está nos escutando, já ouviu muito isso. Você tem fé? Se você não tem fé, o mercado imobiliário é uma área para quem tem fé, né? Sim. Que a gente tem que ter muita fé. Isso significa que você não pode desistir, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu levei 6 meses para fazer minha primeira venda. Às vezes eu vou falar isso, o gerente não gosta, o diretor não gosta, vai assustar, o cara não vai querer trabalhar com a gente, vai assustar. Mas eu acho muito importante, sim, o mercado imobiliário dá muito dinheiro, mas é importante a gente colocar também, falar os pontos não tão positivos, né? Porque quando você é transparente, você fala a verdade, a pessoa não se ilude e ela entende que também há uma dificuldade, né? Que nada cai do céu, que nada é tão fácil como muitas vezes muitas pessoas vendem por aí, né? Não, vem trabalhar comigo que você vai ficar rico. Já vi muitas pessoas ficar ricas, já tive muitas pessoas que trabalharam comigo hoje que estão muito bem, que já passaram aí dos seus 5 imóveis, mas há uma trajetória por isso, né? E se você não tiver perseverança, você não chega lá. E eu passei por isso, eu vivi isso, eu gosto de falar aquilo que eu vivi e trabalhar 6 meses sem você ganhar uma condução, uma ajuda de custo e ficar 6 meses sem vender é muito ruim. Porém, depois desses 6 meses, escutando, né, família falando, pô, você tá pagando para trabalhar, você não vai chegar a lugar nenhum.
No final de semana que eu fiz minha primeira venda, eu vendi 3 apartamentos e no mês eu vendi 21 apartamentos, né? Uau. Então, eu recuperei esses 6 meses, recuperei um ano para trás e ganhei mais um ano para frente, né? E aí não parei mais. Braz, a minha teoria que eu tenho, eu falo sempre pro Maeda, assim, os melhores do mercado imobiliário que eu conheço, os caras que mais performam, os que tá aí hoje no top do ranking aí, são pessoas que mais demoram a vender. É verdade. Eu falo isso, né? E isso tem consolidado porque eu percebo assim, porque os caras bons mesmo, às vezes eles confiam muito nele mesmo, assim. Existe uma questão de capacitação natural e também de experiência também. Então, isso só consolida, né? O que às vezes as pessoas estão vivendo aí no mercado imobiliário. Tem corretor aí que passa anos sem vender, passa 6 meses. Mas quando esse cara também vira a chavinha, muda, faz toda a diferença. Faz ou não Muda. faz? Com certeza. Muda totalmente. E assim, você colocou uma coisa muito importante. A, a, Será que a coincidência que essas pessoas que estão mais ranqueadas aí performando, coincidência eles confiarem muito em si mesmo, né? Não é coincidência, é porque eu não digo só no ramo imobiliário, mas quando você vai empreender ou no dia a dia mesmo. O que a gente escuta muito falar hoje em esquerda, direita, esquerda, né? Centro, centrão. E o que acontece? Quando a gente começa a terceirizar a nossa vida ou a nossa responsabilidade. Putz, a culpa é do governo. Claro que o governo tem que fazer escola, tem que dar uma saúde boa. É claro que o governo tem suas obrigações, mas quando a gente começa a colocar, depositar 100% a nossa vida, a vida da nossa família, ou a nossa responsabilidade em terceiros, eu não vendo por causa do meu gerente. Eu Vítima, não né? vendo por causa do meu diretor. Exatamente. Eu não vendo por causa da empresa. Quando você tem uma outra postura e uma outra atitude, quantos clientes eu tenho que falar esse mês para eu poder fazer uma venda? Quantos clientes eu preciso visitar? Quantos clientes eu preciso colocar no plantão? Quantos clientes eu tenho que colocar dentro da minha imobiliária? Quando você toma a responsabilidade para si, putz, é muito mais fácil você alcançar o êxito, né? É, mesmo isso. porque a gente ajuda mais quem nos ajuda também, né? Falar, como é que eu vou ajudar um cara que chega atrasado todo dia, o cara Tem não essa aparece também, no né? final de semana. Cara, eu não vou gastar energia com uma pessoa que não tá afim, né? Mas, Dinha, tem uma outra frase que eu uso muito na empresa, que muitas vezes a gente roda tal, fala ou no escritório ou fora do escritório com os corretores, e muitas vezes chega corretor ou gerente que fala bem assim: eu não sei onde eu tô errando. Eu trabalho de segunda a segunda, trabalho 10, 12, às vezes 14 horas por dia e não tô vendendo. Aí eu falo, para, que você já tá errado. Só de falar isso você já tá errado, Uhum. né? Agora me explica como é o seu trabalho. Sim. Aí quando o cara é sincero, ou a pessoa é sincera e coloca ali o que ela faz, não adianta você estar dentro do escritório 10, 12 horas, Parado. batendo papo, Sim. ou na rede social, só vendo as meninas bonitas tal, ou você tá no plantão lá 10 horas. Você passa mais tempo olhando a bunda da recepcionista, né? Desculpa que eu falo sem Não tem mimimi. nada Tá não. lá mais tempo olhando a bunda da recepcionista, falando das pessoas na rodinha fumando do que trabalhando. Então tá errado, trabalha 6 horas. Sim. Não tem Trabalha, produtividade nenhuma, né? é isso, trabalha 6 horas. Sim. Descansa uma do seu almoço, pega 5, 4 horas, vê o que você produziu nesse período, né? E no trabalho é de segunda a segunda, você tem que ter folga, você tem que ter tempo para sua família. Mas quando você sair de casa e vai para o escritório ou para o plantão, faça valer a pena, faça valer essas horas. Então produza durante Sim. essas horas, né? No Isso nosso- é uma ilusão, né? É o cara iludido. Pensando que ele tá trabalhando, não tá Sim. trabalhando. No né? nosso treinamento, eu até passo daí pra nossa equipe também pra isso. Porque é o seguinte, eu falo, cara, você não precisa trabalhar o dia inteiro, mas você precisa trabalhar. Porque é É muito isso. fácil você chegar à noite em casa e falar, nossa, trabalhei muito. E não pegou nenhum contato. Eu falo, isso não é trabalhar. É isso. Eu prefiro que você fique aqui 4 horas, mas terminou, vai pra casa, vai curtir sua família, vai ver seu filho, vai ver sua mãe, vai almoçar com seus pais, porque vai jantar com seus pais, porque você não precisa se matar, mas você precisa fazer desse tempo bem aproveitado. Então, até passo pros nossos corretores, né? Cara, você precisa trabalhar 5 horas, mas trabalhar de verdade. É isso. Não é assim, 1 hora você ficou trocando ideia falando de futebol, depois você ficou mais 1 hora comentando da novela. Cara, eu falei, isso daí não adianta, eu não quero empresa de resenha, eu quero empresa de resultado. Boa, boa. A pessoa pode até ter um momento de distração ali, Sempre né? tem. Mas tá errado tá 10 horas dentro de um plantão, 12 horas, 14. Tá errado se você não estiver ali produzindo, vendendo, enfim, né? Sim. Mas a gente tem que aproveitar melhor nosso Sim. tempo, né? O Sim. Braz, você falou que no começo aqui,
sobre a questão do perfil do corretor lá, né? O cara que fica lá só na vítima, só reclamando de si, o cara também que é cheio de si, que é orgulhoso, prepotente. Existe um perfil ideal, existe não pode ser 880, né? O vítima ou vilão, né? Sim. Mas qual que você acredita que é o perfil hoje do corretor que performa, os corretores que tá ranqueado lá na Econ, os corretores que são realmente, que estão tendo resultado, que esse cara tem diferente, assim? O que você percebe assim, no mercado imobiliário? O que você enxerga nisso? O mercado imobiliário ele mudou muito, né? Então, eu comecei até falando por perseverança, né? Não desistir, enfim. Isso é muito importante. Só que hoje, o cliente, até mesmo pela tantas ferramentas aí de comunicação, tanta informação que tem na mão, o cliente hoje, muitas vezes, ele chega no plantão mais preparado que muitos corretores e até que muitos líderes, né? Então, além do corretor ele se dedicar, ele ter a perseverança, disciplina é muito importante. Você ter uma rotina ali na sua agenda, você conseguir executar aquela disciplina, né? Então, você ter horário para chegar, você ter horário para sair, o que você vai fazer nesse meio termo, né? Você ter ali as suas torneirinhas, né? Não adianta você querer ter um tipo só de trabalho. Então, eu sempre falo, existe a torneirinha da oferta, às vezes o cara não gosta de ofertar, existe a torneirinha do trabalho de rua, às vezes a pessoa não gosta de fazer um trabalho de rua, tem que respeitar todo esse tipo de perfil de trabalho, apesar que eu acho que tudo É válido, é né? válido É válido. e dá resultado. E aí você tem a torneirinha da mídia social, você tem a torneirinha dos leads, e você vai criando torneirinhas. Então, cada torneirinha dessa, se te dá 10% de resultado, você tem que ter 10 torneirinhas, né? E potencializa qualquer melhor, né? Exatamente. Aí você vai colocar mais energia no que te dá mais resultado, só que tudo é válido e vão te trazer clientes diferentes, vai ser tipos de prospecções diferentes que vai te dar resultados diferentes, né? Mas fora você ter esses braços de trabalho, você precisa estudar o mercado. Você precisa estudar o mercado, você precisa estudar seu cliente, você precisa se reciclar, né? Então eu costumo sempre dizer nas preleções, nós somos de carne e osso. Então todo mundo precisa ouvir uma palavra de motivação, todo mundo precisa se alimentar, e aí eu respeito todas as religiões, não importa se você vai lá na igreja Evangélico. evangélica ou católica, você vai se esvaziar, receber algo bom ali. A gente precisa, nós somos de carne e osso, a gente precisa ouvir uma palavra, a gente precisa ouvir uma música boa, começar o dia escutando uma música boa, começar o dia com uma energia diferente. Nós precisamos buscar cursos, se reciclar. Então, não importa a posição que você está no mercado imobiliário, todos nós precisamos nos reciclar, estudar. Toda hora é uma novidade no mercado, é uma novidade de tecnologia. Você precisa estar pronto para saber conversar com o seu cliente sobre tudo, Sim. né? Quando você escuta o seu cliente, você conversa com o seu cliente sobre tudo e você entende a necessidade dele, é mais fácil você vender. Porque o cliente hoje, ele não quer que você... não quer entrar num plantão ou entrar numa imobiliária e que alguém enfie algo goela abaixo. Ele quer realizar a compra, né? Saber que ele está fazendo um bom negócio, comprar consciente, né? E muitas vezes o vendedor, o corretor, ele só sabe vender, né? E isso hoje não é o suficiente. Você tem que saber conversar com o seu cliente sobre tudo e principalmente sobre o que você está vendendo, né? E muitas vezes nem sobre o que está vendendo o corretor sabe falar, né? Braz, essa questão sua, dessa jornada que você teve profissional, das empresas que você passou, você foi diretor das grandes plays que hoje tem no São Paulo, hoje Sim. as grandes incorporadoras, qual que foi o turning point, assim, o ponto de virada de você alcançar esse sucesso na sua trajetória profissional? É que assim, na trajetória, a gente sempre acha que você aquele momento já foi seu melhor ápice. momento, né? O seu ápice, né? Um exemplo, quando eu me tornei gerente, pela primeira vez eu me tornei gerente na Lopes, era uma época que a Lopes tinha poucos gerentes, né? Então, se tornar gerente naquela época era assim, uma conquista muito grande, né? Então, para mim foi um momento muito bom. Ah, Depois, a minha primeira diretoria, eu quando era gerente na Lopes, eu estava em terceiro lugar ranking Brasil e fui mandado embora, né? Por motivos que não vale a pena falar.
E eu tenho muito carinho pela Lopes, que foi uma das empresas que eu mais ganhei dinheiro na vida, seja como corretor, como gerente, como diretor. E depois eu voltei para a Lopes como diretor, né? Então, assim, Deus é tão bom comigo, costumo sempre falar isso, que de onde eu saí, ele sempre me trouxe com honra. E aconteceu parecido na Biara, e depois eu voltei para a Biara como diretor-geral, né? Então, por isso que é muito importante a gente deixar as portas abertas de onde a gente sai, a gente fazer tudo direitinho, porque o mundo gira e gira mesmo, né? Só que eu acredito que o ponto mais alto que eu tive foi quando, como corretor de imóveis, eu fiquei esses 6 meses sem vender. E aí, não é só porque eu fiquei 6 meses sem vender, mas era pelo meu momento financeiro, né? Eu fui morar em São José dos Campos, numa casa de 2 dormitórios que moravam 8 corretoras e mais 7 corretores, eram 15 pessoas. Em 2 dormitórios, uma casa com banheiro, imagina para poder se organizar para ir para o plantão. A Lopes mandou essa equipe para lá para fazer um lançamento da Elbor e meu momento financeiro era muito ruim. Eu fui porque eu não tinha onde morar. Eu tinha acabado de ser despejado de um apartamento, não tinha onde morar e eu fui morar nessa casa e passei vários apuros, não só eu, mas as pessoas que moravam lá, porque o projeto não tinha RI, não lançava, demorou muito tempo para lançar. E aguentar tudo isso, não desistir, apesar que não era tão novo, não era tão velho ainda, mas eu já tinha começado a desistido de muitas coisas na vida. Então, ali eu recebi até uma proposta para trabalhar CLT, com salário fixo muito bom. E eu ia pelo meu momento financeiro, só que quando eu parei para refletir, eu falei, pô, já comecei tanta coisa na vida e nunca termino. Dessa vez eu vou terminar. E tomar essa atitude foi o que mudou minha vida completamente, né? Então hoje a vida não só refletiu para minha vida, mas como a vida dos meus familiares, poder dar uma condição de vida melhor, eles ter um plano de saúde bom, morar bem, entre outras coisas, começou ali. Nessa mudança de atitude. Pô, eu começo, paro, Dessa vez eu não vou parar. Agora eu também não posso descartar o meu momento hoje, né? Hoje tá nessa função, né? É muito importante. O ano passado nós batemos vários recordes da empresa, né? Mensal, trimestral, enfim. Quando chegou no final do ano, eu virei para um grande parceiro meu, que é o nosso diretor de coordenação, que é o Zucchini. Chegou na nossa festa final do ano, a gente já estava um pouquinho alto ali na festa, se abraçando, tal, comemorando. Eu falei para ele, fudeu. Como que vai ser o ano que vem? O que a gente vai fazer o ano que vem? Não tem mais nada para bater, cara. Não tem mais nada para superar. Uau. E a gente ficou muito preocupado. E quando começou esse ano, a gente já teve o melhor janeiro da história da Que companhia. legal. Melhor trimestre da história da companhia. E hoje, mês de outubro, se a gente encerrasse o ano da Econ Vendas hoje, Já bateu. nós já batemos o recorde anual da empresa, Uau. o recorde histórico da empresa. A empresa nunca vendeu tanto como vendeu esse ano, né? E aí eu não falo só da Econ Vendas, mas a outra house também já superou o seu número. O que significa isso? Que a construtora vai ter o melhor ano histórico da construtora, né? E um ano de eleições, um ano mais difícil, né? Um pós-pandemia aí. De estabilidade, governo, né? De Exatamente, juros altos, etc. E a construtora já tem hoje, se terminasse o ano agora, nesse início de outubro, já teve o seu melhor ano, né? E os lançamentos vão vir agora. Nós temos 7 lançamentos para fazer em 60 dias. Isso significa que o nosso número assim vai ser espetacular. Só e com vendas, hoje nós estamos aí com 680 milhões, 650 milhões, e a gente vai buscar um bi esse ano. Só para abreviar, então o ponto de virada mesmo, o turning point, foi nesse momento lá da Elbor lá, com essa casa. Foi. Que legal. Foi. Mudou tudo, né? A maioria dos casos do corretor de sucesso é isso. Teve o falando, não, puta, esse daqui eu vou fincar o pé e realmente vou fazer esse negócio com vontade, né? Eu acho que 90% dos casos no mercado é isso, porque é o que você fala. Tudo fala pra gente desistir, né? A Tudo, família pesa um pouquinho, namorada. É isso. Tudo pesa. Agora, Maeda, uma coisa muito importante é assim. Quando a gente
vê, né, esses casos, não só no mercado imobiliário, mas hoje tem, né, os podcasts aí tá bem bacana, tá em alta, a gente escuta, assiste muito, Sim. escuta bastante. O que que acontece? Às vezes a gente vê uma história de sucesso, né? Como vocês já receberam várias pessoas aqui de sucesso, tem muitas aí no mercado. A gente olha, o corretor olha, ou às vezes o próprio gerente olha e fala, pô, mas era outra época. Ah, isso não vai acontecer comigo. Gente, era outra época que a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Sim. Instagram, a gente não tinha TikTok, a gente não tinha tanta facilidade, tanto acesso à informação, ferramentas, etc. Até ferramentas gratuitas como Canva, entre outras coisas que a gente se virava, colava lambe-lambe no poste, né? Uhum. Era material para lá, para cá. Enfim, eu não estou dizendo que hoje é mais fácil. Sim. Eu estou dizendo que Cada época tem sua dificuldade, né? exatamente. E assim, se tantos conseguiram, você também consegue. De novo, de carne e osso. Ninguém é melhor que você que está ouvindo em nada, né? É só questão de atitude. Uhum. É possível, principalmente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, realmente, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, parece clichê, mas isso realmente é uma máxima. O mercado imobiliário, ele permite você dormir com antigamente a gente Sem falava grana. antigamente a gente falava um Fusca, mas o Fusca hoje tá valendo muito que mais carros, Aham. que muitos outros carros, né? Mas era a única que você dormia com Fusca na garagem ou sem carro e você pode acordar na semana seguinte, Um você carro pode importado. com o carro importado na garagem. E aí, eu não tô falando de financiamento não, quitado, Sim. né? Então, esse ano principalmente, mas dia 24 de dezembro e dia 31 de janeiro me marcou muito porque de tantas mensagens que eu recebi no Instagram. Desde uma pessoa que participou de uma palestra, como dos nossos corretores e gerentes mandando lá, chefe, pô, tô com a família na Disney. Pô, chefe, troquei meu carro, foto do carro, foto do apartamento novo. Agora, recentemente, o Ibitirama, um empreendimento muito bom, ali um empreendimento de 600, 700 mil, com uma qualidade maravilhosa, próximo do metrô, que nós lançamos o mês passado. O gerente fez o vídeo mostrando, abrindo lá, estourando, abrindo o contrato, mostrando para a família que comprou o empreendimento. Então, vários gerentes nossos compraram o seu primeiro imóvel esse ano, outros compraram o segundo, terceiro imóvel para investimento, né? Isso é muito gratificante. Então, assim, se eles conseguem, vocês também conseguem. De novo, a gente precisa entender que a nossa felicidade, a nossa prosperidade, o nosso sucesso está nas nossas mãos e não em mãos de terceiro. Então, nossa vida tem que estar na mão de Deus. Em primeiro lugar, eu acredito muito nisso, né? E em segundo lugar, na sua mão, você tem que fazer. Pai, você falou uma coisa aí que eu gosto muito, sobre a autorresponsabilidade. É isso. Essa responsabilidade de saber que você é o resultado. O resultado não tá em ninguém, tá em quem? Tá na pessoa, Tá né? na pessoa, exatamente. Isso aí faz toda a diferença também, não faz, Praz? Faz toda a diferença. Eu demorei um pouquinho para aprender, né? Bati muita cabeça, abri empresa, falei empresa, quebrei, recomecei, né? E demorei um pouquinho para aprender, mas eu tenho uma boa escola, né? Tenho meu irmão mais velho, que para mim é uma referência. Então, quando nós começamos a nossa vida, né? Que nós nascemos na Brasilândia, lá em cima do morro mesmo, né? E eu saía para vender salgado com ele na rua, né? Minha mãe fazia lá coxinha, esfirra e tal, a gente saía para vender. Ele com 10 anos, eu com 7, 8 anos, a gente saía na rua para vender salgado. E meu irmão, quando ele começou a estudar, ele é o CDF da família, né? Quando ele começou a estudar, ele era office boy numa escola de natação em Perdizes. Aí ele levava a marmita para economizar o ticket, vendia o ticket, ele pagava a faculdade um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. Fez o primeiro ano, parou para pagar o que ficou para trás e nunca desistiu. E eu vi muito isso nele. Ele não reclamava de onde que nasceu, não reclamava do governo, reclamava como todo mundo, né? Mas não colocava ali a responsabilidade. Hoje, ele fez pós no IBMEC, ele é um economista,
sou fã dele. Que legal, hein? Em vez em quando escreve aí em uma outra revista, enfim. E hoje ele trabalho dele, né? Eu brinco muito com ele, eu falo, quem mandou eu não estudar, né? Ele trabalha, ele mora no Canadá, trabalha home office, faz abertura de empresas na bolsa, escreve para várias empresas conceituadas, inclusive do mercado imobiliário, algumas construtoras do mercado imobiliário, toda a parte de RI, Vale, Petro, enfim. E ele trabalha 2, 3 horas por dia de casa, com uma puta vista. Se ele tivesse esperando o governo dar um estudo para ele, o governo fazer alguma coisa para ele e tal, de novo, não que não tenha que ter a responsabilidade, mas a gente não pode terceirizar, nada tinha mudado na vida dele, né? Sim. Então ele hoje foi minha grande referência para isso, né? Isso é interessante, Maida, que você percebe que as pessoas maiores de sucesso, assim, vieram de baixo, né? Sim. Eu gosto muito dessa questão, assim, do arquétipo da jornada do herói lá, né? A gente tá falando aqui, a gente decifrou aqui a jornada do herói do nosso amigo aqui. Mostrou, você vê, corretor, que não é o cara, ele não veio, né, caiu de paraquedas. Você vê da onde que ele veio, vendendo salgado, fazendo as coisas, o irmão pagando faculdade, vendendo almoço para pagar a janta, e as coisas aconteceram. Então isso é muito interessante, né? E isso gera resiliência também. E quando você tem isso dentro da sua veia, dentro do seu sangue, você transmite isso também para a equipe. Não é à toa que a verdade. Econ hoje tá do jeito que tá, né? Boa. É uma empresa tão consolidada. Mas eu queria fazer aquele tete a tete com o corretor, né? Face a face aqui com o corretor. Eu queria fazer umas perguntas aqui objetivas, Boa. rápida, de 1 minuto, e as respostas rápidas, para o corretor também aprender. Você falou da sua jornada aí como gestor, vai ter várias outras oportunidades. Eu acho que vale a pena a gente gravar depois um podcast falando sobre gestão mesmo, sobre diretoria, sobre para gerente, né? Porque você tem muita coisa para poder agregar. Mas eu queria perguntar para você hoje, assim, para o corretor que está iniciando hoje, o que você aconselha ele? Aconselho ele sempre estudar sobre o mercado, estude sobre o mercado, não faça apenas um trabalho, como a gente falou das 10 torneirinhas, não espere ficar só no plantão ou só na imobiliária esperando a ligação da vez, o lead da vez ou o cliente da vez. O mercado está comprador, mesmo em tempos bons ou em tempos de crise, sempre tem alguém comprando. Você precisa chegar nesse cliente primeiro. Então esteja sempre à frente, sempre à frente. E de novo, a disciplina é muito importante para você ter o sucesso. Coloca o dinheiro no bolso primeiro, depois você vai para o lazer, depois você vai para as férias. Tenha disciplina, saiba quais os dias você vai trabalhar, o horário que você vai trabalhar e principalmente qual trabalho você vai executar. É muito lindo, muito bonito tudo que a gente vê em livros, tudo que a gente vê aí, essas pessoas que tiveram sucesso falando, mas se a gente só ouvir, a gente não executar, não vai mudar nada. Execute. É isso. Top. Ô, Praz, o que você acha, tipo assim, uma rotina de trabalho, alguma coisa assim que... Algum método, né? Algum sistema que você acha que é o mais convencional aí para um corretor que está começando, que está iniciando, porque hoje em dia é isso, muita gente fala lá pro corretor, vai lá trabalhar lá e tal, não sei o que, tem um plantão legal, vai vender tudo, e o cara fala, cara, fica perdido. Eu mesmo no primeiro dia tava mais perdido que sai de tiroteio, cara. O que você acha de uma rotina aí, alguma coisa que você acha que... Existe algum método hoje com vendas? Método... Sim, existe, mas eu vou pegar a sua pergunta, que eu achei uma pergunta muito boa. O que acontece? Eu lembro quando eu entrei na corretagem, né? A Lopes com aquela prateleira enorme, todo tipo de produtos. Qual o segmento você quer trabalhar, né? Então, o que acontece? Quando, seja o calça branca, enfim, seja o cara que já tem alguém na família que é corretor, quando o cara vira corretor, a primeira coisa que ele quer é vender um alto padrão, um altíssimo padrão, e ele acha que ele vai fazer uma venda e vai ficar rico. Acontece, né? Só que, assim, você que não é corretor, quer entrar na corretagem, a minha opinião hoje, comece pelo pequeno. Comece pelo Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo. Entendeu? É a porta de entrada. A porta de entrada. Dali você vai aprender e vai decidir se você continua, se você vai ser um especialista do Minha Casa Minha Vida ou se você vai para outro segmento. Então, o corretor se especializar
Isso é muito importante. Ele escolher um segmento e ele ser especialista no segmento, especialista no tipo de trabalho. Você vai ser online, então você tem que ser especialista online. Você vai trabalhar terceiro, seja especialista no terceiro, não fica focando no lançamento. Você vai ser especialista no lançamento, seja especialista no lançamento, não fique focando no terceiro. Eu não estou dizendo que você não pode vender. Estou dizendo que quando você se torna um especialista, você vira uma referência daquilo, seja para o cliente ou seja para o seu bairro. Seja especialista do seu bairro. Para de querer atirar para todo lado. Isso é importante. E hoje, você começar pelo o segmento Minha Casa Minha Vida, é o primeiro conselho que eu dou para quem não é corretor. Não é porque nós temos esse tipo de produto na Eco. Nós temos muitos produtos aí, SFH, né? Que a gente fala SFH, que é o 3070 na tabela. Nós temos muitos produtos acima de 500 mil dentro da empresa já. Mas você, quando vai iniciar, você começar pelo Minha Casa Minha Vida, isso te permite errar mais. Uhum. Né? É um público muito legal, é um público mais carismático que o público do MED e do Mais Autismo receptivo Padrão, também. mais receptivo, você falou a palavra certa, não seria carismático, mas receptivo. É um público que você pode chegar e falar assim, ó, hoje é o meu primeiro dia. Se eu errar alguma coisa, me desculpe, não é um público tão exigente, um público tão crítico que vai te criticar numa palavra errada que você fala, uma informação que você não tiver no momento. Então, é um público mais acolhedor, você trabalhar com Minha Casa Minha Vida. E até porque, quando você está trabalhando e você trabalha bem esse cliente, você está ajudando esse cliente a realizar um sonho e a sair do aluguel. Então, hoje, para quem está começando, eu sempre aconselho começar pelo Minha Casa Minha Vida. E complementando o que o Price falou, se me permite, né? Claro, E não é a lógico. venda mais fácil, não. É Não, uma venda muito difícil. E isso daí também é bom. Porque, Construtivo. cara, você vai aprendendo a dificuldade. Porque, meu, é dureza, é documentação, puta, tá com o nome limpo. Às vezes é um bairro que o cara não deseja muito. A gente fala, não, mas vamos lá, você vai prosperar, você vai comprar um, depois você vai comprar outro. Cara, eu também, eu canso de dar esse conselho também pro meu o time. cliente ele é mais acolhedor, mas a venda do Minha Casa Minha Vida é mais mais trabalhosa, difícil, mais sim. trabalhosa. Tanto que no mercado se fala muito assim, quem trabalha com médio e alto padrão não sabe vender Minha Casa Minha Vida. Agora, quem trabalha o Minha Casa Minha Vida sabe vender tudo. Sim. É isso mesmo. Ô, Price, a gente sabe que tá chegando aí o Dia das Crianças, tá chegando também Natal, e essas festas, essas comemorações aí, tem um apelo muito emocional muito grande, né? E a gente fala assim, corretor, os últimos 3 meses aí, para você colocar dinheiro no bolso, a gente sabe que existe um estigma já a gente brinca, né? Um clichê do mercado. Mas, de fato, assim, a gente percebe que toda venda do mercado imobiliário, ela é tangível. Se o cara trabalha, vai ter resultado. Verdade. É ou não é? Não é isso uma aí. ilusão. A gente, Não. às vezes, o corretor que não tá vendendo aí, porque tá tendo problema, não tá? Tem que Com saber, certeza. tem que ter um diagnóstico disso. Hoje, o que você acha que esses corretores que não estão vendendo, qual que é o diagnóstico disso? Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa fazer como você falou, né? O diagnóstico. Ela tem que analisar e mudar a sua estratégia, né? Então, assim, se você está fazendo, se você está naquela rotina por um tempo e não está dando certo, de novo, é importante persistir. Só que você está persistindo, está vendo que não está dando resultado, você precisa mudar a estratégia. Então, às vezes, você fala que não gosta de um tipo de trabalho, mas você nunca fez esse tipo de trabalho. Isso não serve para mim. Às vezes você vai tentar fazer esse tipo de trabalho e você vai ver um êxito melhor. Então, é importante você rodar. Quando eu digo rodar, é fazer tudo dentro da área do corretor. Faça todo tipo de trabalho para você entender o que você se identifica e principalmente o que te dá mais retorno. Por quê? O nome já se fala, trabalho. Trabalho dá trabalho. Às vezes você pode até não gostar de um tipo de trabalho, mas se está te dando resultado, você vai fazer, porque o foco é a venda e o foco é o dinheiro que você leva para casa, né? Então, trabalho dá trabalho, meu amigo, não é lazer. Corretagem de corretor de imóveis, ser corretor de imóveis não é para aventureiro, não é uma profissão
Para quem não deu certo na vida, como muitas pessoas costumam dizer, não é uma profissão só para aposentado. Sim, você pode ser aposentado, pode ser corretor de imóveis, mas corretor de imóveis é uma profissão séria. E quem leva a sério a profissão de corretor de imóveis realmente é tangível, realmente leva o êxito para casa e tem êxito financeiro. É isso. Quantos corretores tem hoje na Econvendas? A Econvendas hoje tem mais ou menos uns 700 corretores. A gente está batendo aí no sábado quase 500 corretores no plantão. Quantas vendas mensal existe hoje? Ah, a gente vende muito. A gente passa aí... Vou falar em VGV. Meu pior mês... pior não, né? Mas o mês menor de vendas a gente bateu 60 milhões. 60 milhões. E tem muita gente ganhando dinheiro aí, não tem? Muita gente ganhando E dinheiro. o cara que não tá ganhando aí, ele tem que ter um TBC. Sabe o que é o TBC? Não. É uma ferramenta poderosa para o mercado imobiliário. Tira o bumbum da cadeira. Essa é boa, essa é nova. Essa eu vou levar pra Econ, hein? Pois é. Não, mas é o que você tava falando, pegando o gancho do que o Price tava falando, eu falo pro meu time, né? Ah, mas esse trabalho eu não gosto. Eu falo, o que que você fazia antes? Ah, eu vendia colchão. Eu falava, e você gostava? Ah, eu gostava, mas como é que você fazia para alcançar os clientes? Você ligava para alguém? Ah, eu ligava. Eu falei, por que você não quer ligar agora? Ah, porque eu já não gostava lá. Mas você ligava porque os caras estavam lá te dando o salário e você tá. É isso. Cara, não é um meio. Não é fazer o que gosta. Se for fazer só o que eu gosto, eu vou ficar em casa assistindo TV, jogando videogame, É isso. saindo com a minha esposa. Cara, mas pra isso daí eu preciso ganhar esse Vai pra dinheiro. piscina. Pô, é isso. É ir comer num restaurante bacana, mas se você, cara, Mas não é assim, né? eu também percebo assim, Maida, e tem que ter harmonia também, né? O corretor com o gerente, com o coordenador. Tem que ter. Quando o time tá tudo alinhado, as coisas acontecem. Agora, quando o cara só fica reclamando, só falando, não vem também, não. E também, já que você falou na parte, vende. já a parte de gestor, também faz parte, né? O gestor saber passar aquilo como uma coisa interessante pra ele. É. De falar, cara, vai lá, eu também não gostava no começo. Conta a história pro cara, fala, também não gostava, mas acabei fazendo, acabei dando certo. Eu dou até um exemplo, depois até vou convidar ele pra vir aqui. Com o Noturno, primeira vez que fiz um trabalho de roupa foi com ele, porque eu vi o pessoal saindo com material na mão, eu falava, eu não vou entregar esse negócio, não, tá louco? Aí meus amigos vão me ver aqui entregando um papelzinho na rua, eu não vou entregar, mas eu vi que ele dava retorno, tinha sucesso. Eu falei, caramba, mano, se esse E até cara. hoje, eu não tô no avião. Eu falei, mano, se esse cara aí que, meu, cara é um avião e tá entregando, quem sou eu, né? Vou entregar essa parada também. Então, é isso, faz parte do negócio. Faz Mas parte do você negócio. vê como que é importante, né? A gente fala muito sobre isso na Econ, né? Você liderar pelo exemplo, né? Então, esse sábado mesmo que passou, todos os diretores, cada um foi para um breve lançamento, inclusive eu, né? Para fazer a preleção. Uhum. A gente falou, pô, a gente tem que dar o exemplo. Então, são lançamentos importantes, vamos todo mundo estar cedo no plantão, vamos dar exemplo, vamos mostrar para os gerentes como faz, vamos pegar na mão do coordenador, o corretor vê você lá, Uhum. e nós sentamos na mesa, etiquetamos junto com os corretores, a gente vai para a rua com os corretores. Então, eu tenho muita sorte, porque os diretores da Econvendas, eles são super parceiros, super fechados comigo, mas principalmente porque essa cultura a gente conseguiu implantar, que era uma cultura que não tinha na Econvendas quando eu cheguei, do gestor estar na frente, do gestor falar, pô, você tem que ofertar. O cara fala que tem muitos gestores aí no mercado fala que tem que ofertar, mas nunca fez uma oferta Sim, na vida, sim. né? Eu até fiquei muito feliz pelas palavras aí de início, né? Mas hoje, quando a gente fala de vendas, né? Pô, eu fui vendedor desde cedo. O salgado, depois eu comecei a empreender com 12 anos, eu comprava sorvete numa fábrica, colocava faixa, eu morava em frente de uma praça, colocava faixa lá, vende sorvete, descia tomando Olha isso. sorvete para as crianças aí comprar Uhum. também. Tá no sangue. Sim. Então, assim, fui corretor, fui gerente, fui diretor em várias empresas, como os diretores da Econvendas. Então, quando a gente vai falar, só que também o que a gente foi lá no passado, pô, ficou no passado. A gente vai no plantão, vai falar o que tem que fazer, dá o exemplo, Uhum. né? Sim. Põe a mão na massa, né? O saudosismo não é bom, não. O É isso. bom é ver nem o futuro, é ver o hoje. Até mesmo porque até outro dia eu tava comentando com o Jess, falei, caramba, fazia tempo que eu ia pro plantão, vou vir mais vezes. Pra ver o mesmo sofrimento do corretor ali, de falar, caramba, o cara realmente tá trabalhando. Às vezes a gente tá lá no escritório falando, mas esses caras não trabalham, mas não sei o que. Cara, às vezes ele não tá fazendo do modo certo. Falta alguém pra falar, não, cara, vai nesse caminho aqui que você vai conseguir. É a nossa mão também no negócio, né? O Price, eu certeza. tiro o chapéu
pessoal, assim, eu gosto de tirar o chapéu e admiro pessoas que respiram o mercado imobiliário. Então, quando a gente pensou no podcast, pensou na questão da plataforma da Unicorretor, a gente quer tirar aqueles caras que são empreendedores de palco, que nunca vendeu um imóvel, não tem VGV nenhum, o cara nunca sabe, não tá tete a tete, não sabe o dia a dia, não sabe o que que é dor de mercado, não sabe o que que é pro plantão, ficar tomando café, comendo muito açúcar para ter energia, Verdade. para poder se alimentar, né? Comer a bolachinha ali que o plantão às vezes dá, algum incorporador dá. Eu já reparti, eu sempre falo, eu já reparti marmita com várias pessoas, pedi pra minha esposa, falei assim, ó, faz comida aí a mais para poder repartir pro pessoal que tá passando fome lá no plantão. Boa. Né? Eu já fiz isso várias vezes. E eu sei o que que é sentir dor no mercado. De ficar no produto pirata que não teve RI igual você. Então a gente consegue conectar com pessoas a partir do momento que a gente lida com isso e vive e tem propriedade para poder falar. Sim. Tem autoridade e propriedade, né? Sim. Então eu gostei muito aqui da entrevista com você aqui, Price, dessa realidade de vida que você transmitiu aqui. E eu queria falar para vocês aí, corretores da Econ. Né? Você que é corretor da Econ, valoriza o diretor-geral que você tem. Boa. Né? Porque às vezes todo mundo, eu já fui corretor também, a gente fica, só vai na planilha, o cara tá ganhando dinheiro à toa sentado no escritório, Só cobra. só cobra, né? Os diretores também falam, reunião. Eu quando eu era gerente no meu incorporador, aí os caras falavam assim, reunião 6 horas da manhã, tal lugar. Eu ficava louco, ficava possesso. Mas aí eu percebo também, né? Ninguém sabe de onde que o cara veio, da onde que foi construído, as estratégias, a sabedoria que o cara tem hoje, não veio do nada. Sim. Né? Então tem que valorizar, tem que honrar. Né? E aí, quando a gente honra, a gente só vai ter aquilo que a gente honra. Quando a gente valoriza, a gente consegue realmente receber daquilo ali, receber da empresa e viver a empresa e ganhar dinheiro com a empresa, não é verdade? Com certeza, com certeza. E acontece muito, eu falo muito isso para os diretores, para os gerentes principalmente, e chega também no corretor, né? Mas o corretor um pouco menos da minha parte, mas assim, nós estamos na função, eu falo para eles, a minha função é tirar vocês da zona de conforto. E tirar vocês da zona de conforto muitas vezes é dolorido. Então, assim, muitos podem até me odiar, mas se tiver levando o melhor para casa, no final valeu a pena. Sim. Então, essa é a minha responsabilidade. Esses 700 corretores, nós temos lá quase 30 CLTs, aí tem mais 30 coordenadores, são 70 gerentes, 6 diretores, é uma responsabilidade muito grande, né? 5 de salão, 1 do online. Então, aí fora tem, né, o diretor jurídico, enfim. Então, essa responsabilidade é nossa também, né? E fazer isso, às vezes, é dolorido. E muitas vezes a gente cria também aquela parte que as pessoas muitas vezes usam o nosso nome, né? Então, às vezes o diretor vai fazer uma reunião, não, porque o Price, joga a responsabilidade pra gente e faz parte do cargo, né? Uhum. E a gente tá aqui pra isso, não só pra querer a glória. Mas isso é ruim, Price. Eu falo pra você que eu vivo isso também aqui hoje, né? Numa certa medida. Mas quando o cara não entende que é uma equipe, É isso. que ele tá falando ali, mas ele tem que comprar a ideia como equipe e mostrar também que ele tá congruente, né? Que ele é também aquela mesma resposta que veio da diretoria geral, que tomou a decisão ali, aí o cara joga só pra um. Cara, eu acho isso horrível também. Mas acontece. Acontece, a Né? gente Como sabe. você falou de equipe, é a mesma coisa assim. Chegar e falar, o resultado, porque esse ano já batemos ou vamos bater mais, não é o Price. Uhum. São os diretores, é a incorporação, né? O Fábio, diretor de incorporação, um cara fantástico, dá todo o suporte que a gente precisa, né? Aí você pega o Felipe do marketing, o marketing da construtora é super parceiro, todos lá. Nós temos 2 caras fantásticos na construtora, que é do comercial, que é o Fontes Ramude, a Lidiane. É uma equipe envolvida, os gerentes, os coordenadores, os corretores. Esse resultado é deles, né? É que nem um time de futebol, tem o técnico, tem um atacante, defesa, lateral, tem a comissão técnica, né? Tem o que tá ali por trás, o preparador físico, etc, etc, etc. Não é uma pessoa que faz o resultado. É de todo mundo, Não né, é do cara? Price, não, é isso.
E se a gente não entender isso, não vai pra frente, né? Não vai pra frente, exatamente. Price, muito bom estar com você aqui. Obrigado mesmo. Eu que mais agradeço, vez, uma honra. agradeço. Ah. Quer falar É alguma isso aí. coisa, Maíra? Não, só agradecer aí o Price, vai ter outras oportunidades de a gente É. conversar um pouquinho mais aí Boa. também. Não só disso daqui, né? Ah, tá, vamos contar a história Cara, eu vou também. te falar uma coisa. O Price é uma enciclopédia do mercado imobiliário. Eu queria ter mais tempo aqui para poder falar, mas eu quero deixar um gostinho de quero mais, principalmente para a plataforma da Unicorretor, porque eu tenho certeza que quando esse cara abrir a boca, ele vai conectar direto com o seu coração e as coisas vão acontecer na sua vida. Porque a gente só consegue ter acesso, às vezes, a algumas pessoas nesses momentos aqui assim. E ele tá dispondo do tempo dele, né, para poder ensinar. Então, corretor, valoriza, né? Não é qualquer pessoa. É pessoa que realmente fez diferença no mercado imobiliário. Obrigado, pessoal. Tá bom? Obrigado Um mesmo. grande abraço aí. Não deixa de seguir a gente. Vamos deixar também aqui os contatos aqui da rede social. Quer falar a sua rede social? É @Rogério Praz. Todas as redes sociais, @Rogério Praz. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, @Rogério Praz. Dá um like lá também nesse vídeo, compartilha, né? E também segue a gente na rede social aí. Você vai ver, cada dia que passa aqui, você tá vendo que o negócio aqui, o cal tá entornando, né? Só tem gente com calibre. Um grande abraço aí, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Beijão, tchau, tchau.